Bom, eu estou aqui em Montreuil, uma cidade justaposta a Paris, uma cidade imediatamente no limite leste de Paris. E Montreuil é como se fosse um bairro de Paris, digamos assim, né? Comparativamente a Paris é uma cidade mais pobre, uma cidade que tem, inclusive, alguns cantos bem pobres realmente, e outros já, até pela proximidade de Paris, mais valorizados, que estão se gentrificando cada vez mais. Mas, no geral, é um lugar interessante para se visitar. Tem muito imigrante aqui, muito imigrante árabe, muito imigrante africano, principalmente. Aqui é conhecido como a Pequena Mali, tamanha quantidade de imigrantes do Mali que moram aqui. Por causa disso também tem muita igreja evangélica, já que a maioria do público aqui na França de igreja evangélica é de imigrante africano, certo? Mas é uma cidade, tem esse aspecto de decadência industrial, já foi uma potência industrial no começo do século XX. Antes disso, foi uma cidade que produzia muito pêssego. O pêssego daqui era exportado para fora. Era muito célebre o pêssego de Montreuil. E hoje Montreuil é o que é? Bom, e o que nos traz aqui até Montreuil é que nessa cidade foi construído o primeiro estúdio de cinema do mundo por um homem chamado Georges Méliès. Georges Méliès era um ilusionista, um mágico de carreira, um cara metido com espetáculo de circo, que se apaixonou pelo cinema e resolveu aplicar esses princípios nessa nova mídia que surgia e acabou se tornando um dos grandes aperfeiçoadores da linguagem cinematográfica. Bom, então aqui, nesse mesmo local, em 1897, surge os estúdios de Georges Méliès. Aqui na França era um momento realmente do começo do cinema, foi uma fase de ouro dos estúdios, existia os estúdios Gaumont, os estúdios Pathé aqui em Vincennes, próximo, ou do Butte-Chaumont. Não durou muito a era de ouro do cinema francês, porque na Primeira Guerra Mundial realmente o afundamento econômico fez que todos os estúdios decretassem falência ou situação de calamidade. Hollywood acabou assumindo, o mercado americano acabou assumindo a vanguarda do mercado de cinema e Montreuil não virou Hollywood, muito pelo contrário, continua sendo uma cidade popular aqui da periferia de Paris. Bom, há quem diga que, na verdade, o primeiro estúdio de cinema do mundo teria sido o estúdio Black Maria de Thomas Edison, nos Estados Unidos. Sendo que o que Thomas Edison fazia, com certeza, já era imagem em movimento, mas ainda não era cinema, ou não era cinema da maneira como a gente conhece o cinema hoje em dia. A criação do cinema é um processo difícil de estabelecer uma paternidade, é um processo que durou muitos e muitos anos, centenas, milhares de anos, alguns dizem, mas o cinema como nós conhecemos, ele tem um momento bem específico de nascimento, que é justamente a sessão dos irmãos Lumière em Paris em 1895. Bom, e uma das pessoas que estava nessa primeira sessão de cinema era justamente o Georges Méliès. Ele imediatamente comprou uma câmera e começou a fazer experimentação com a plasticidade dessa nova mídia. Ele começou a manipular negativo, começou a experimentar com tempo de exposição. Foi realmente, o apelido dele era o Bruxo de Montreuil, porque ele fazia coisas realmente extraordinárias para a época. Bom, o legado do Georges Méliès é inestimável, realmente. Ele criou inúmeras trucagens, ele criou a trucagem que permite manipular a passagem do tempo, que causou tanta repercussão dentro da teoria do cinema, dentro da filosofia da imagem. Ele pintava já negativo, ele coloria já negativo em preto e branco, que abriu, de certa forma, o caminho para o cinema colorido mais tarde. E ele realizou pelo menos um grandíssimo clássico do cinema, que é Voyage dans la Lune, a Viagem para a Lua, que é o primeiro filme realmente
de viagem espacial, de ficção científica, de extraterrestre, um filme que documentava bem também a era industrial, acaba sendo um filme de ficção que documenta a realidade melhor do que se fosse um documentário, talvez, e documenta também o estilo de arte do Art Nouveau, que era o estilo de arte dominante daquele momento. O cinema, os teóricos de cinema, eles costumam separar, em termos de realismo, o cinema em duas correntes. A corrente realista, que é justamente a corrente do realismo, que segue na história da arte aquela linha que começou lá com os artistas da Idade Média, do Renascimento, que queriam fazer dos modos de representação uma reprodução da realidade visível, com profundidade de campo, proporção, etc. O cinema dos irmãos Lumière com certeza se insere nessa tradição. Era um cinema de cópia, de reprodução da realidade tal qual ela era. E o cinema de Georges Méliès era realmente a contrapartida completa do dogma do realismo, porque era um cinema de irrealismo completo, total. Ele é considerado também, ele pode ser considerado o criador do cinema de ficção científica, bolava filmes de viagem à Lua e terras e mundos mágicos desconhecidos. Então, todo o expressionismo alemão, todo o cinema de ficção, o cinema de terror também, porque ele já fazia pequenas historietas de terror, com diabos, com demônios, com pesadelos. É enorme o seu legado dentro da cultura popular e por isso ele está aqui no episódio. Então, ele só mais tardiamente, realmente, seu legado passou a ser reconhecido. Aqui em Montreuil, ele é amplamente reconhecido, existem centros culturais com seu nome, nome de rua, etc. Belas homenagens já foram feitas na história do cinema. A mais bela realmente é o videoclipe dos Smashing Pumpkins, que saiu há uns 20 anos atrás, Tonight Tonight, em que realmente a cenografia do seu filme mais célebre, que é a Viagem na Lua, Voyage dans la Lune, que foi feito realmente plano a plano, uma homenagem muito bonita, ok? Bom, então basicamente é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.